no ar mais um programa em destaque, meu, seu, nosso, dos entrevistados, dos colunistas, ou seja, ele é de todos nós. E para começar o programa, vamos falar de relacionamento saudável. Você sabe o que é um relacionamento saudável? Você está em um relacionamento saudável? Até que ponto ele é saudável e quando a gente perde a intimidade? Quais são as bases de um relacionamento assim? Essa relação vai até quando? É tudo muito relativo, mas existem uns pilares aí pra gente seguir e saber que está no caminho certo. Então, no quadro Olhar para Si, a psicóloga Ellen Moraes Senra fez a entrevista do programa de hoje com uma psicóloga especialista em relacionamento e no bate-papo delas nós vamos aprender muito sobre o assunto. Roda aí! Olhar para Si, com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Olhar para Si dessa semana. Eu sou a psicóloga Ellen Senra e hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre relacionamento. Isso mesmo, gente. Onde estão os limites do relacionamento saudável? O que pode, o que cabe, o que não cabe dentro de um relacionamento? Até onde vai a questão do respeito e a partir de onde nós já estamos ultrapassando um limite e talvez contribuindo para que a nossa relação não seja mais tão saudável e sim caracterize uma invasão de privacidade do outro. Como nós devemos proceder com o nosso parceiro ou com a nossa parceira? Pois é, são muitos questionamentos quando o assunto é relacionamento e por isso eu trouxe hoje para bater papo com vocês ela que é maravilhosa, psicóloga Suelen Souza, que bate um bolão sendo a terapeuta dos casais aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou deixar vocês com ela para ela se apresentar um pouquinho e já começar a responder nas nossas primeiras perguntas. Afinal de contas, como fazer para a gente estabelecer os limites de um relacionamento saudável? Olá, eu me chamo Suelen Souza, sou psicóloga clínica, eu sou especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Também tenho uma outra especialidade que é em terapia de casal e família. Amo trabalhar com relacionamentos, trabalho desde o início do relacionamento até mesmo a uma decisão de separação, né, de um divórcio. E é um dos temas que eu escolhi falar nas minhas redes sociais, que é relacionamento, né? Não atendo só casais, atendo também no individual, atendo presencial em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e no centro do Rio, e também atendo online no Brasil e exterior. Bom, para a construção de uma relação saudável é necessário ter alguns pilares bem definidos, né? Que, assim, os tijolos de uma relação saudável é o amor, o respeito e o diálogo, né? Eu costumo dizer muito para os meus casais que para a gente poder ter uma relação saudável, a gente precisa ter um diálogo. É fundamental ter diálogo, é fundamental ter empatia, né? Eu entender, eu me colocar no lugar do outro, eu tentar de alguma forma entender o outro e renunciar. E aí as pessoas me questionam quando eu falo assim, renunciar? Ah, Sueli, mas aí renunciar eu vou ter que abaixar a cabeça? Não. Renunciar é muitas vezes você ceder. É muitas vezes você usar a empatia e ver talvez que aquilo é tão importante para o outro que você pode ceder. Relacionamento não pode ser competição, tá? Relacionamento precisa ser soma, precisa ser uma construção. Estamos lutando juntos, não estamos lutando contra o outro, tá? Isso tem que ficar muito claro e definido. Essa semana eu levantei uma enquete nas minhas redes sociais. Eu tava falando sobre aquela questão da rede social compartilhada. Ou seja, quando o casal resolve unificar a sua conta na rede social, seja Facebook, Instagram, não importa o que seja. O pessoal vai lá e coloca, sei lá,
Letícia e Juliano, né? Um nome hipotético. Ou como se fosse o meu caso. No meu caso, eu sou casada e vamos supor que eu colocasse Luiz e Ellen e fizéssemos uma única rede social onde ambos têm a senha e ambos controlam e ambos também decidem quem entra, quem sai e com quem a gente se relaciona. Lá no meu Instagram, eu conversei um pouco com o meu público, falei um pouco sobre o quanto eu acho delicado essa questão, porque é muito difícil a gente conseguir manter um respeito, né? Será que isso seria falta de confiança no outro? Será que seria realmente a melhor opção unificar as redes sociais? Não sei, me dá aquela impressão de que a gente perde um pouco da individualidade, que afinal de contas, dentro de um casal, existem 2 indivíduos, pelo menos, né? Isso quando a gente não tá falando de uma relação aí, de repente, aberta. Mas, geralmente, uma relação é composta por pelo menos 2 indivíduos. E então, cada um tem suas particularidades, cada um tem suas amizades que talvez não sejam sempre em comum. E isso levanta uma problemática muito significativa. Já vi muita gente que teve problemas nas redes sociais, seja por conta de alguém, o parceiro, pegar a conta, né, a senha, e começar a vasculhar, entrar, hackear. Já vi gente criando perfil fake para poder seguir o próprio namorado ou a própria namorada e dar em cima para fazer como se fosse uma espécie de teste de fidelidade. E eu acho tudo isso muito louco, gente. E, sinceramente, eu não sei se a melhor resposta seria essa coisa da unificação da rede social. Porque ali parto do princípio de que quando eu unifico a minha rede social e sei que aquela pessoa, né, meu parceiro ou minha parceira, tem a senha e a gente passa a montar uma rede totalmente diferenciada, eu começo a me questionar até que ponto eu confio de fato nessa pessoa. Fora um outro fator, que é o fator da questão da rede social profissional. Como, por exemplo, o meu Instagram, gente, eu não tenho um Instagram pessoal, o meu Instagram, ele é profissional. Claro que às vezes eu coloco uma foto minha com meu marido ou com meu filho, mas de forma geral, eu coloco lá no meu Instagram as coisas sobre o meu trabalho, sobre o consultório, sobre a docência, aqui do programa Olhar para Si, sobre os livros que eu escrevo e também algumas dicas de saúde mental, de autocuidado, de autoamor. E é muito complicado quando você gerencia uma rede aí com mais de 15 mil pessoas, se o seu parceiro ou a sua parceira tem muito ciúme, né? No meu caso, meu marido já acostumou com isso. Graças a Deus eu já não tenho problema nenhum, mas eu conheço muita gente que o parceiro ou a parceira às vezes não consegue compreender que aquilo ali é de cunho profissional. E que pode ser sim, que cheguem elogios, que cheguem alguma mensagem que talvez seja inconveniente, mas que cabe à pessoa, o dono da conta, aquele profissional, manejar aquela situação. Não precisa que o parceiro ou parceira entre no jogo. E aí também me fez pensar na questão das pessoas famosas. Imagina aquele povo que tem mais de 30 mil seguidores, mais de 50 mil seguidores, 100 mil seguidores. Como que essas pessoas fazem para conseguir manter seu relacionamento um pouco distante dessa questão das redes sociais? Porque, é claro, esse tipo de pessoa deve receber um monte de mensagens, das mais cabíveis às mais absurdas. Se eu, com um pouco mais de 15 mil pessoas, já vivencio isso, imagina quem tem esse tanto de seguidores. Então eu também queria que a Suelen conversasse com a gente um pouquinho sobre essa questão. Como que a gente faz? Será que realmente é o melhor caminho ter uma conta unificada? Como que a gente faz para o parceiro ou parceira compreender quando nossa rede é profissional e compreender também que a gente precisa responder quem entra em contato com a gente, sem que isso gere uma situação de controle, uma situação de ciúmes ou mesmo uma situação de briga? Como que a gente consegue fazer com que ambas as partes, né, do casal, ou que uma das partes compreenda que aquilo ali é uma questão que não tem nada a ver com relacionamento e que não deve virar razão de briga? Todo relacionamento precisa de um diálogo. Então, se eu tenho um diálogo, eu consigo ter uma intimidade com o meu parceiro. E aí eu posso dizer para ele ou para ela como que eu me sinto sobre tal atitude que ele toma ou ela toma. Então, eu posso ficar tranquila para poder me expor, para poder dizer o que de fato eu entendo sobre a situação,
de como que eu gostaria que ele se comportasse ou ela se comportasse. E aí vale muito de um respeito, né? Do quanto também o outro me respeita, do quanto o outro me escuta, do quanto o outro me acolhe. Porque o diálogo, ele é isso, ele é o saber falar, eu me expresso, e também o saber ouvir. Eu escuto, eu acolho, eu me coloco no lugar. E aí tem que ser, é uma relação, então é dos dois, né? Eu costumo dizer que relacionamento é 50-50. E aí as pessoas me perguntam o que é isso. A culpa não é só sua. Você não namora sozinha, você não está casada sozinha, você está casado com alguém. Então, se alguma coisa no relacionamento não tá legal, a culpa também é do outro. Vamos lá, vamos tentar entender. E aí, quando eu não consigo expor, né, e aí isso acaba virando uma invasão, que aí eu entro, eu mando, né, eu digo o que o outro tem que fazer. A escolha é do outro. Se ele vai fazer aquilo ou não, a escolha é dele, né? Você não pode dizer o que ele tem que fazer. Você pode dizer como que você se sente. Olha, eu me sinto assim, eu me sinto mal em ver você curtindo fotos de mulheres nuas, né? Não gostaria que fosse. Mas aí se o outro vai ter um pensamento de que eu vou respeitar essa decisão, eu vou respeitar o sentimento, é uma escolha dele. E você não pode exigir. O que você tem que fazer é dizer. E aí, se a pessoa não te respeita a ponto de não entender e acolher o que você está sentindo, vale você repensar se essa relação é saudável para você. Falando sobre relacionamentos unificados, né, no Facebook, né, as pessoas que têm contas unificadas no Facebook, no Instagram, Twitter, enfim, as redes sociais em geral. Isso diz muito sobre a confiança. Por quê? Tem muita gente que tem essas contas unificadas que é para um ficar vigiando que o outro. Mas quem te garante que a pessoa não vai estar fazendo alguma coisa antes? Antes de você se encontrar no trabalho, né? Você tá dormindo. Quem garante? Por que tem que ter essa necessidade, o controle de ter uma conta unificada? Tem pessoas que negociaram e tá tudo bem. Que o motivo não é ciúme. Ok. Mas se o motivo for esse de querer... Não, eu vou ter uma conta unificada porque eu preciso saber quem é que vai falar, quem eu vou estar vigiando, ou eu tenho a senha de um, eu tenho a senha de outro. Você não vive, né? Porque você vive para vigiar da um de FBI, da um de CSI, para a relação do outro. E você? Como é que você se sente em relação a isso? Deve ser sufocante, né? E aí, eu volto lá atrás para falar sobre a sua individualidade, a sua autoconfiança, o quanto que você precisa disso, porque o outro, ele tem que se apaixonar, ele tem que escolher estar com você. Ele não tem que estar com você porque você quer, porque você manda, porque você... Deve ser sufocante você se pegar pensando, caramba, o outro tá comigo porque eu fico ditando as regras do que ele tem que fazer. E não por uma escolha, né? Existe uma frase um pouco clichê que diz assim: deixe voar, se for para ser seu, volta, né? Ela é meio clichê, mas se a gente parar para poder analisar, podemos pensar que é necessário eu deixar que o outro escolha. Ele escolhe se vai me respeitar ou não, mas eu também tenho a escolha de entender se eu quero estar nessa relação ou não. Não esteja numa relação em que você sinta que tenha que pedir por favor para que o outro te respeite. Pense sobre isso. Você merece mais. Vocês sabem, eu tava aqui agora observando a Suelen falando e fiquei pensando, refletindo mesmo sobre como é que as pessoas acabam confundindo insegurança, sentimento de posse, ciúme. E eu queria muito saber da Suelen como é que a gente pode fazer para conseguir equilibrar essas emoções de forma que a gente não atrapalhe o nosso relacionamento. Ou seja, de forma que a gente possa continuar
considerando esse relacionamento como uma relação saudável. E também aí, é claro, queria que falasse um pouquinho sobre a questão da invasão de privacidade. Até que ponto e qual o limite para a gente conseguir identificar esse tipo de questão no relacionamento. Porque afinal de contas tudo isso atrapalha muito. Eu queria ouvir você, Suelen. Hoje em dia o que mais existe são influencers. São pessoas falando sobre moda, são pessoas falando sobre nutrição, são pessoas falando sobre saúde mental. Então, assim, o quanto que é necessário que você tenha isso muito amarradinho no seu relacionamento para isso não virar um problema, para que o seu trabalho não vire um problema. Entendendo que no momento em que você se expõe nas redes sociais, não quer dizer que você quer se vender, né? Quer dizer que você quer vender o seu trabalho, você precisa entender que você quer vender aquilo que você faz para você conseguir alavancar a carreira. Até porque hoje em dia, quem não está nas redes sociais tá um pouco perdido, né? Porque o futuro tá aí, o futuro é isso, o futuro é a gente colocar as caras e tá falando, né, pro mundo todo, e a gente tá aqui numa câmera, a gente tá falando talvez com uma pessoa lá, sei lá, lá nos Estados Unidos, né? Então, isso tem que ser muito conversado nesse relacionamento. O quanto que você precisa se colocar na internet e o quanto que isso tem que ser respeitado. Respeitado porque é uma escolha sua, tá? E conversado para poder acolher qual é a dificuldade do seu parceiro ou sua parceira não aceitar, né? Entender, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo, qual é o medo do meu parceiro ou da minha parceira. E você confortar, não é tipo, ele não sabe lidar com isso ou ela não sabe lidar com isso, problema. Não, peraí, isso também é um problema seu. Talvez o que você esteja fazendo para não acolher esse sofrimento do seu parceiro. Mas acolher o sofrimento não é abaixar a cabeça e falar, ok, eu não vou fazer mais. Não, é você explicar, é você passar essa segurança e passar que tá tudo bem. Agora, a escolha é dele ou dela de não aceitar. E aí também a escolha é sua de continuar ou não, né? Penso que quando o relacionamento começa a se meter muito no ambiente de trabalho, é algo que pode ser chamado, que tem que chamar atenção. Porque vamos supor que amanhã ou depois você não esteja com essa pessoa. Como é que ficou as suas questões profissionais? Então, isso tem que ser muito conversado e muito bem pensado. Por isso que eu defendo muito a individualidade, né? Mas a individualidade correta. As pessoas banalizam muito essa individualidade, achando que individualidade é solteirice. Não, gente, individualidade é eu me respeitar primeiro. Até porque eu preciso estar inteira para estar numa relação. Esse clichê da metade da laranja é mentira, tá? Ninguém está numa relação pela metade. Eu estou por inteira. Eu preciso estar por inteiro e eu preciso ter por inteiro. Ninguém completa ninguém. As pessoas, elas somam. Isso tem que ser muito bem pensado, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre essas relações, a gente fala também sobre pessoas que unificam as redes sociais. Até que ponto eu unifiquei a rede social por uma escolha e até que ponto eu unifiquei porque eu quero controlar. Eu quero controlar quem vai falar, quem vai curtir, quem vai seguir, quem vai deixar de seguir, o que a fulana anda fazendo. Eu quero controlar. E aí, quando você pensa que você tá controlando tudo, aonde que tá essa relação? Como é que está essa relação? Algo a se pensar. Porque se eu tenho um relacionamento que eu preciso controlar tudo que ele vai fazer ou que ela vai fazer, aonde que isso é saudável? Não é saudável. Porque eu deixo de me preocupar com outras questões, até mesmo coisas para fazer o relacionamento crescer. E fico me preocupando em ficar vigiando, né? Então, sim, é muita falta de confiança ter essas coisas e ficar fuxicando o telefone. E aí, uma vez eu escutei assim, mas Suelen, ele me traiu e eu não consigo, eu tenho que ficar olhando, eu tenho que ficar vigiando, eu tenho que ficar
controlando o GPS do carro, eu tenho que ficar, enfim. Tá. Ele te traiu e você aceitou voltar. Se você aceitou voltar, a escolha é sua, a responsabilidade por isso é sua também, né? Então, no momento em que você perdoa, você deve pensar sobre isso. O quanto que você precisa se responsabilizar e dar conta disso, já que você decidiu perdoar. Nossa, gente, como eu tô amando esse papo, pegando várias dicas aqui com a Suelen, porque afinal de contas, não é só porque eu sou psicóloga que eu sou expert no assunto, não, tá, gente? A Suelen, ela se especializou como terapeuta de casal. Não é o meu caso, já atendi casais, mas prefiro ficar aqui nos bastidores, prefiro ficar aqui pegando dicas com a Suelen, maravilhosa, para que eu também possa aplicar no meu relacionamento. Afinal de contas, a gente cuida tanto do outro que às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho da mão na nossa própria vida, né? Na nossa vida particular. E aí, também pensando nisso, pra gente finalizar, fechar com chave de ouro, eu queria que a Suelen falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode se colocar assertivamente dentro de um relacionamento, de que maneira, né? O que não pode faltar para que o nosso relacionamento siga aí numa direção bacana e saber mesmo como que a gente pode se colocar sem ofender o outro, saber se posicionar, sempre mantendo respeito. Então, por favor, Suelen, a última perguntinha para você, eu prometo, nos explique. Conversem. Conversem sobre tudo, tudo. Sobre a vida sexual, conversem sobre os problemas, conversem sobre a vida familiar, conversem sobre planejamento de filhos, conversem sobre tudo, é necessário. A relação precisa de diálogo, eu preciso entender e acolher o que é do outro, mas eu também preciso entender e acolher o que é meu. E assim, juntos, a gente consegue compreender o que será da nossa relação. Não deixe para conversar sempre depois de um problema. Converse antes, se anteceda ao problema. Se você está vendo que alguma coisa está desajustada, sim, precisamos falar sobre isso. Relacionamento que tem sucesso é porque o diálogo tá andando ali, ó, lado a lado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham amado o programa de hoje, assim como eu amei. Eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado cada dica, que vocês possam ter aproveitado a própria companhia e também o nosso bate-papo. Que vocês tenham conseguido olhar para si, olhar um pouquinho para o relacionamento de vocês, tenham conseguido prestar atenção naquilo que está faltando, naquilo que, né, que você ainda pode ajustar para que o seu relacionamento seja melhor. Afinal de contas, o nosso olhar para si também fala disso, né? Quando a gente olha para si, a gente não está olhando só para a nossa individualidade, a gente está olhando também para todas as relações que nós mantemos ao nosso redor, e isso é algo essencial, porque quando nós estamos bem, tudo ao nosso redor funciona bem. E é claro, para isso a gente precisa olhar para si e olhar para o outro. Então, gente, o programa de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês. A gente se vê por aqui nos comentários lá no canal do YouTube ou aqui durante o programa ao vivo. E muito, muito obrigada pela participação semanal de vocês. Vocês fazem a diferença. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu tentei. Juro que tentei. Ó, fecha os olhos. Maquiagem, ok. Unha, ok. Cabelo, ok. Mas ela sempre arrasa, gente. E hoje é dia dela, porque quinzenalmente ela está aqui no nosso programa, Nanda Marques. E hoje ela vai dar uma aula de base. Pra gente não errar. Pra não ficar com aquele rosto ou muito branco ou muito escuro e o resto dando aquela desarmonizada. Agora é a hora das dicas de maquiagem da Nanda Marques. Dicas de maquiagem da Nanda Marques. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. É uma maravilha estar aqui com vocês novamente nesse programa incrível. E hoje eu vim falar sobre base. Muita gente me pergunta assim, Nanda, como eu faço para acertar o tom da base na minha pele? Hoje eu vou falar pra vocês o segredo para não ter como errar na hora de você ir comprar a base. Porque muitas vezes a gente compra, né, aí chega em casa, não é o que a gente esperava. Mas enfim, vamos lá que eu vou te mostrar a diquinha que não vai ter como você errar. Bem, quando você for numa loja, o ideal é você ir numa loja que você possa ter acesso às bases, que você possa testar a base na sua pele.
E aonde testar a base? A base, a maneira correta de testar a base não tem a orelha? Então, entre a orelha e o queixo, nesse ossinho, né? Eu acho que é a mandíbula, porque ela fica entre o tom do seu rosto e o tom do seu pescoço, porque nós temos variações de tom, né? Às vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente testa na mão, o que isso não é ideal. O certo mesmo é testar aqui nesse ossinho, tá? Aí você pega a base, né, que a pessoa estiver te indicando, que for mais próximo ao tom que você imagina. O que eu gosto de fazer é passar ela primeiro com o pincel. Aí eu passo entre o queixo, entre o rosto e o pescoço, né, nessa marquinha da mandíbula, esse ossinho. É o meio, entre a orelha e o queixo. Eu normalmente passo primeiro com o pincel, porque ela vem com o queixo. Eu normalmente passo primeiro com o pincel, porque ela vem com bastante quantidade. E depois eu passo a esponjinha, para poder tirar o excesso, né? Que aí ela vai igualar o tom da pele. E, gente, o grande segredo, além disso, o que eu gosto de fazer é testar, né, na mandíbula e depois passar a base com o pincel e depois tirar o excesso com a esponjinha, é você esperar uns 5, 7 minutinhos, porque a base vai oxidar. Aí você vai descobrir se ela tá no tom da sua pele ou não, entendeu? Então assim, ó, essa base que eu testei aqui pra vocês verem, quem estiver nos assistindo no YouTube, vocês podem ver que ela já tá quase na cor da minha pele, já até igualou. Pra quem está nos ouvindo, esse é o segredo, gente. Espera uns 5, 7 minutinhos que a base vai oxidar e você vai ter o resultado final do tom da base que você está comprando e você nunca mais vai errar, tá bom? Essa é a minha dica de hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não, daqui a 15 dias eu venho falando de corretivo pra vocês, como não errar também no corretivo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. E se você gostou do nosso programa de hoje, dê o seu like, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque acabou o programa de hoje, mas logo mais já tem vídeo novamente aqui na Web TV, no YouTube. Então, espero por vocês, sempre compartilhando seus comentários, opiniões, mandando e-mail pra gente, lá no Instagram também, na fanpage, aqui no canal, enfim. Todos os lugares, conversando com a gente, em destaque programa@gmail.com para mandar pauta, fazer o contato de vocês, sugestões, parcerias, conversar, o que vocês quiserem, mandem e-mail pra gente. Para ir lá na nossa fanpage ou Instagram, é o mesmo, @em destaque programa. Para ir lá no meu Instagram pessoal, Prissilvestre_, e aqui no nosso canal do YouTube, vocês já sabem, programa em destaque, e também na Web TV, na Brasil Absoluto, sempre às terças e quintas, às 14 horas. Então, a gente se vê sempre. Saudade não tem vez, porque vocês podem ver também a gente pelo canal do YouTube, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos sempre com essa revista eletrônica para vocês, com conteúdos maravilhosos. Então, logo mais a gente se vê. Um beijo no coração. E até já!